Minha saudação aos presentes, meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, advogados, partes, servidores. Ao darmos início a esta sessão e declararmos aberta a mesma, gostaríamos de renovar o nosso pedido a Deus que participe da nossa jornada, da nossa caminhada, que esteja sempre presente no nosso dia de trabalho, a nos iluminar e a propiciar com que possamos cometer menos injustiça como os humanos que somos. Agradecendo, portanto, a todos os nossos companheiros de jornada, deixando mais uma vez os agradecimentos ao desembargador Juvenal, que deixou esta corte na última semana, e dizer a todos da minha satisfação em poder estar à frente desse colegiado com personalidades que engrandecem a Justiça Eleitoral mato-grossense. Muito obrigado por todos e apenas um último lembrete. Precisaremos estarmos unidos para que possamos fazer da Justiça Eleitoral a grande retaguarda dos interesses da sociedade. Com relação a esta gestão que hoje se inicia, fica aqui o meu comprometimento e de que possamos dar o melhor de nós e possamos também nos irmanar no sentido de fazermos uma justiça célere, justa e eficaz. Precisarei muito de todos os senhores. Declaro aberta esta sessão e submeto a apreciação à ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, retificado, ratificado, declaram aprovada. Transfiro a presidência ao eminente desembargador, que aqui, antes de passar a palavra a ele, eu quero também fazer uma deferência muito especial. O desembargador vem somar e engrandecer esta corte. Conheço o desembargador Luiz Ferreira de longas datas e posso afiançar o seu compromisso com tudo o que faz. E quando assumiu a toga, foi um compromisso redobrado no sentido de mostrar que realmente não se afasta e, como um bom nordestino, tudo que pega, faz e presta conta dos seus afazeres. E o saldo disto é o seu ingresso na mais alta Corte de Justiça de Mato Grosso e a sua vinda a esta Corte Eleitoral. Passo a palavra a Vossa Excelência para que eu possa voltar no último processo que ainda ficou pendente, voto vista, que é da relatoria, salvo engano, do Dr. Lídio, e que pediu vista o Dr. Ricardo. Com a palavra, eminente desembargador. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos, ilustres componentes desse colegiado. Com uma satisfação imensa que eu volto aqui desta feita titular, fazendo parte desta corte, com uma tarefa espinhosa, que é tomar o lugar da desembargadora Maria Helena. Substituir é um verbo que não se aplica aqui. Vou só tomar o lugar e certamente procurarei, dentro do possível, dar continuidade a todos os trabalhos que ela desenvolveu à frente dessa vice-presidência. Em relação aos predicativos que ela lançou contra a minha pessoa, nada mais se trata do fato de sermos amigos de longa data. Eu vou debitar essa sua proverbial condescendência. A desembargadora Maria Helena, tenha certeza que eu estarei com Vossa Excelência pronto para levarmos avante o bom trabalho que você desenvolveu até agora. Muito obrigado. Voltemos então à pauta. Esse processo está em julgamento
É o processo número 241/2014. Conclusão do julgamento é embargo de declaração, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio, reserva do Cabaçal, 41ª Zona Eleitoral, eleições de 2012, embargante Jonas Campos Vieira, embargado Jairo Manfroy e outros. Relator Dr. Lido Modesto da Silva. Deu provimento aos embargos para declarar protelatórios os embargos opostos. Dr. Flávio Bertin acompanhou o relator. Dr. Ricardo Gomes pediu vista. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aproveitar a oportunidade de dar boas-vindas a Vossa Excelência e dizer que é uma grande honra compartilhar esse pleno com Vossa Excelência, que desde a época da advocacia acompanho o trabalho que Vossa Excelência desenvolvia como advogado e acompanho também o trabalho que Vossa Excelência desenvolve como magistrado. Muito obrigado. Senhor presidente, eu pedi vista do presente recurso de embargo de declaração oposto por Jonas Campos Vieira, tendo em vista o voto do eminente juiz-membro, Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, que deu provimento ao recurso para, abre aspas, declarar os embargos opostos por Jairo Manfroy e Tarcísio Ferrari como protelatórios, encerrando a prestação jurisdicional desse regional, conforme requerido pelo embargante a folhas 984. Como se vê, o efeito jurídico decorrente da declaração dos embargos como protelatórios é exatamente a não interrupção do prazo recursal para a interposição dos recursos subsequentes, conforme se extrai do artigo 275, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Tal consequência jurídica extrema implica que a parte que manejar o recurso de embargo de declaração e o seu recurso for declarado como protelatório, e em todas as situações ocorrerá o trânsito em julgado do processo, uma vez que nessas circunstâncias não haverá interrupção do prazo para interposição dos embargos, pela interposição dos embargos de declaração. Penso que as consequências jurídicas da declaração dos embargos como protelatórios são demasiadamente graves para a parte que o manejou e, com máxima vênia aos que entendem sentido diverso, tal consequência, a meu sentir, somente devem ser aplicadas quando houver manifesto abuso do direito de defesa. O abuso do direito de defesa na fase recursal, especificamente em relação ao recurso de embargo de declaração, se dá, a meu ver, quando a parte interpõe sucessivos declaratórios com repetição das mesmas teses já antes rejeitadas pelo tribunal no julgamento dos primeiros embargos de declaração. Digo isso porque a interposição do recurso de embargo de declaração, sabemos, é quase obrigatória quando a decisão embargada desafiará o recurso especial ou extraordinário para que a defesa atenda ao requisito do pré-questionamento. Sabemos que a nossa sistemática processual exige o pré-questionamento da matéria fática jurídica para que o recurso especial seja admitido pelo Tribunal Superior. Com efeito, os primeiros embargos de declaração, quando suficientemente fundamentado e com propósito de pré-questionamento, ainda que rejeitados pelo tribunal, não podem ser considerados protelatórios, sob pena de inviabilizar o direito à ampla defesa e o acesso da parte embargante às instâncias superiores. Nessa linha, o egrégio Tribunal Superior Eleitoral decidiu, e eu cito aqui um precedente do ministro João Otávio Noronha, e destaco a parte em negrito e sublinhada, que diz o seguinte: não são protelatórios os primeiros embargos de declaração por meio do qual, apesar de rejeitá-los, o tribunal de origem prestou esclarecimentos, afastado no caso a aplicação da parte final do parágrafo 4º do artigo 275 do Código Eleitoral. A propósito, em consulta ao repositório de jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, o que se extrai é que a maioria esmagadora dos precedentes em que se manteve o caráter protelatório dos embargos se deu pela reiteração sucessiva dos declaratórios, cogitando-se das mesmas teses jurídicas já antes analisadas pelo próprio órgão proator da decisão.
ante o exposto, e aqui eu só quero acrescentar, senhor presidente, que essa é uma discussão até que é bastante interessante, mas eu estou entendendo que o embargo de declaração nessa fase, como ele é utilizado e sabe a importância da utilização dos embargos declaratórios para fim de pré-questionamento da matéria, eu estou entendendo que o primeiro embargo de declaração, ele não pode ser considerado protelatório, principalmente quando se tem por objetivo o pré-questionamento. Porque nós sabemos que os tribunais superiores, quando chega lá o recurso, se não houve embargo de declaração, a chance dele ser admitido é quase que zero. Então, eu estou homenageando aí, a meu ver, o princípio da ampla defesa e o acesso ao jurisdicionado às instâncias superiores. E estou pedindo, então, vênia ao eminente relator, estou conhecendo dos embargos de declaração, oposto por Jonas Campos Vieira, mas nego-lhes provimento, portanto, afastando o caráter protelatório dos embargos. É como voto, senhor presidente. Como vota a ilustre presidente, desembargadora Maria Helena Povas? Senhor presidente, eu vou pedir todas as vênias ao nobre relator, mas eu vou acompanhar o eminente revisor pelas razões já declinadas. Entendo que não cabe, a meu ver, o sentido protelatório. Doutor Pedro Francisco da Silva. Da mesma forma, eu peço vênia ao eminente relator e acompanho a divergência. Doutor Alberto Pampado. Eu acho que a questão aí de ser primeiro ou segundo os embargos de declaração não é o requisito, mas eu ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência e eu acompanho pedindo vênia ao relator. Pois não. A palavra, muito embora já tenha votado nesse processo e ouvi o voto do relator e agora as considerações do voto do Dr. Ricardo, eu em analisando a tese ora apresentada, vou pedir vênia ao relator para voltar atrás em meu voto e acompanhar a divergência, tendo em vista que a tese apresentada pelo Dr. Ricardo melhor me convence quanto a este caso. Fica registrado que a Secretaria fará a anotação. Então, o Tribunal, por maioria, negou o provimento aos embargos nos termos do voto vista, segundo vogal, vencido do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. Terminado esse julgamento, transfiro a palavra e a presidência dos trabalhos à ilustre desembargadora Maria Helena. Poxa, Peço licença. fique à vontade. Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, desembargador Luiz. Chamo a julgamento o número 2 da pauta, processo da relatoria do Dr. Flávio Alexandre Bertin, prestação de contas do partido político, órgão de direção, PCdoB, eleições 2014, origem de Cuiabá. Com a palavra, eminente, Dr. Bertin. Obrigado, senhora presidente. Igualmente, lhe dou as boas-vindas e lhe desejo a proteção divina ao longo da sua gestão, assim como do vice-presidente corregedor, onde estendo também os cumprimentos. Cuida-se de procedimento instaurado pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria em face da inadimplência do Partido Trabalhista Nacional, PTN. Só um minutinho, por favor, excelência, porque eu acho que tem uma divergência no meu voto aqui, no meu relatório. Eu vou fazer uma correção apenas aqui, porque existe aí no relatório uma divergência quanto ao partido, fazendo a correção em face da inadimplência do Partido Comunista do Brasil, PCdoB,
no seu dever de prestar contas de campanha relativas às eleições gerais de 2014. A agremiação deixou de apresentar a prestação de contas, foi notificada na pessoa de seu presidente, senhor Aislan Sebastião da Cunha Galvão. Entretanto, não houve nenhuma manifestação conforme certidão de folhas 27. A equipe técnica desta Igreja Corte emitiu relatório, opinando pelo julgamento das contas não prestadas. Em parecer, a adulta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido do relatório técnico pela declaração de contas não prestadas. É o relatório, senhora presidente. Doutor Procuradoria. Bom dia a todos. Também vou deixar registrado o meu cumprimento especial para a desembargadora Maria Helena e para o excelentíssimo desembargador Luiz Ferreira também. Sobre o caso concreto, eu mantenho o parecer para julgamento das contas como não prestadas. Mantido, doutor Flávio, com a palavra. Declaração de contas não prestadas. Observo nos autos que a agremiação não apresentou a contabilidade de campanha relativa às eleições gerais 2014. Devidamente intimado, o partido manteve-se inerte, deixando transcorrer em autos o prazo assinalado. A norma eleitoral constante da resolução do TSE 23406/2014, em seu artigo 38, dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de contas de campanha. Eu estou disponibilizando e peço vênia para não ler os referidos artigos que tratam sobre o tema. Assim, a inobservância do prazo de 4 de novembro para a apresentação das contas de campanha do pleito 2014, bem como daquele de 72 horas que fora concedido para suprir a omissão do candidato, nos moldes do artigo acima transcrito, atrai o julgamento das contas como não prestadas. Como efeito, a omissão hora tratada impossibilita que esta justiça especializada proceda à aferição da movimentação de campanha do partido, o que constitui falta gravíssima, pois a prestação de contas de campanha eleitoral é um mecanismo de fiscalização e controle que possui a nobre finalidade de regular e emprestar transparência às campanhas eleitorais, possibilitando a explicitação de possíveis condutas abusivas do poder econômico em campanhas eleitorais. Com essas breves considerações, em consonância com o parecer técnico e ministerial, julgo não prestadas as contas do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, MT, com fruto no artigo 38 da Resolução TSE 23406/2014 e artigo 30 da Lei 9.504/97, referente às eleições gerais de 2014. Determino ainda a sanção de suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses, nos termos do artigo 58.2 da Resolução 23406 de 2014. É como voto, senhora presidente. Como vota o primeiro vogal, doutor Ricardo Gomes. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Desembargador Luiz Ferreira. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon Alcântara. Eu acompanho o relator. Doutor Lídio. O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, referente às eleições de 2014, nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 3 da pauta. Processo número 124291, prestação de contas de partido político, órgão de direção regional PTN, eleições 2014, requerente Partido Trabalhista Nacional e o relator é o doutor Flávio Alexandre. O parecer para as contas sejam declaradas não prestadas. Com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de procedimento instaurado pela Coordenadoria de Controle Interno, objetivando a apresentação de prestação de contas de campanha do Partido Trabalhista PTN, relativa às eleições de 2014. A agremiação deixou de apresentar a prestação de contas de campanha, foi notificada na pessoa do seu dirigente, senhor Augusto Jorge Pereira Leite. Entretanto, não houve nenhuma manifestação conforme certidão de folhas 30. Estada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela declaração de contas não prestadas. Após, o partido apresentou justificativa por meio de seus procuradores, alegando que a não apresentação de contas se deu em virtude de não ter aberto conta bancária específica, de modo que não houve movimentação financeira. Pugnou ao final pela aprovação das contas. A Coordenadoria de Controle Interno desta Igreja Corte emitiu relatório opinando pelo julgamento de contas como não prestadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer de folhas 34, onde se manifestou pela declaração das contas também como não prestadas. É o relatório, senhora presidente. Ouça a douta Procuradoria. Mantenho os pareceres. Mantido, doutor Flávio, com a palavra. Senhora presidente, eu vou pedir vênia para apenas explicar, porque trata-se do mesmo caso anterior,
apenas com uma pequena ressalva de que houve uma justificativa aqui quanto à não abertura de uma conta bancária específica e que não houve movimentação financeira. Fato este que, segundo essa Igreja Corte e a legislação, não descaracteriza a conclusão do meu voto. Portanto, eu concluí que, com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas do Partido Trabalhista PTN de Mato Grosso, com fulcro no artigo 38 da resolução do TSE 23.406/2014 e 30, e artigo 30 da Lei 9.504, referente às eleições gerais. Determino ainda a sanção de suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses, nos termos do artigo 58.2 da resolução TSE 23.406/2014. É como voto, senhora presidente. Como vota, doutor Agamenon? Eu, presidente. Desculpe, é o que eu estou realmente. Doutor Ricardo. Acompanhe o eminente relator, senhor. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Com o relator. Doutor Agamenon. Agora sim. Agora é eu, né? Desembargador, eu tô só em dúvida, porque tem alguns votos, um voto, na verdade, semelhante, quanto a esse prazo de suspensão das cotas. Eu estou usando, eu não tenho tempo para analisar no voto anterior do eminente relator, o artigo 25 da Lei 9.504/97, que fala, que disciplina o seguinte, que quando deixa eu pegar aqui só um pouquinho. A partir de descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixados nessa lei, perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responder os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. E o relator está se baseando no artigo 30, né? E 30 da lei 9.504 e 58.2 da resolução, né? 23, acho que eu vou ver uma olhada aqui só para conferir. Vamos ver aqui. Depende da situação, jogador. A gente dava 4 meses, mas eu acho que não é nesse caso. Coerência, eu vou. Eu vou só ler o dispositivo e ver se se adequa, né? O artigo 58, inciso 2 da resolução, ele remete ao parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 54. E o parágrafo 3º fala o seguinte: partido político por si ou por intermédio do comitê financeiro que tiver suas contas desaprovadas por descumprimento às normas referentes à arrecadação e aos gastos recursos fixados na lei ou nessa resolução, perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo dos candidatos beneficiados de responder por abuso de poder econômico ou por outras sanções cabíveis. O parágrafo 4º, eu peço o Vênia aqui só para verificar se esse caso que Vossa Excelência está julgando é o parágrafo 3º ou o parágrafo 4º. A sanção de suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial. Então, no caso, quando a desaprovação total parcial deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de 1 mês a 12 meses, ou por meio de desconto do valor a ser repassado na importância apontada como regular. O parágrafo 3º, ele diz
desaprovação por descumprimento às normas referentes à arrecadação e aos gastos dos recursos fixados na lei. E o outro fala suspensão de reparto por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato. Ele não fala especificamente. Devido a ver, a resolução do TSE, para variar, ele está querendo disciplinar uma coisa que a lei, especificamente aqui, 25, fala em um ano subsequente. E aqui eles... Eu só perguntar ao relator se a situação ela é de não apresentação, porque aí, se não uma apresentação, eu entendo que é um ano subsequente mesmo. Ele não apresentou, foi intimado, não apresentou, então ele descumpriu especificamente um dispositivo da lei eleitoral que determina da obrigatoriedade da apresentação das contas. Isso é uma situação. Se foi isso, eu entendo que eu peço o VN e vou aplicar o artigo 25 do Código Eleitoral, da Lei das Eleições, que fala em um ano, durante um ano do ano subsequente. Na verdade, no caso deste voto, ele não apresentou a contabilidade de campanha. Você entendeu? Ele não apresentou a contabilidade. E alegou que nesta contabilidade, dentro dessa contabilidade, ele não havia aberto a conta referente a isso. Então ele apresentou isto, mas não abriu a conta partidária, justificou que não havia aberto a conta bancária. Então, nesse caso, eu peço vênia ao relator e vou abrir divergência no sentido que aplicar exatamente o artigo 58, inciso 2 da resolução, mas que remete ao artigo 54, parágrafo 3º da resolução 23.406/2014 do próprio TSE e artigo 25 do Código Eleitoral, que disciplina que quando ocorrer a desaprovação por descumprimento das normas referentes à arrecadação, e no caso específico houve descumprimento das normas ao não apresentar essas contas, e nesse caso específico eu entendo que deve ser aplicado a suspensão. Perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte ao trânsito julgado, e não por 4 meses. Assim que eu voto, senhor presidente. Como vota, doutor Lídio? O relator acompanha a divergência. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar o doutor Agamenon em relação a esse destaque, para também para que a suspensão do repasse, né, do fundo partidário ocorra por 12 meses em relação ao ano seguinte ao trânsito em julgado. Pois não. Justificar meu voto diante da colocação feita pelo vereador Agamenon, porque o fato de não ter tido a contabilidade significa não apresentação da conta, que a contabilidade e a conta bancária, ao fim e ao cabo, é o corolário da prestação de conta. Não havendo, então, ele não prestou conta. E, nesses casos, eu até precisava ver do voto anterior para ficar a jurisprudência pacífica, mas eu vou votar com a divergência. Pois bem, então, vencido o relator, né, por maioria, vencido o relator. E o terceiro vogal, doutor Pedro Francisco, declararam não prestadas as contas do Partido Trabalhista Nacional referente às eleições de 2004 nos termos do voto do quarto vogal, retificado pelo primeiro vogal, segundo vogal e quinto vogal. Chama a julgamento o processo 114.591, prestação de contas de candidatos, cargo de deputado estadual, eleições de 2014, requerente Lucinete Regina da Silva, relator o doutor Pedro Francisco, com a palavra. Trata-se de prestação de contas de Lucinete Regina da Silva, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PSB, eleições gerais de 2014, cujo encaminhamento se deu pela unidade técnica diante da omissão da candidata nos termos da legislação.
As tentativas de intimação pessoal da candidata restaram inexitosas, conforme certidões que estão nos autos. Intimada por edital, quedou-se inerte. Ouvida da outra procuradoria, opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. Intimada do teor do parecer, decorreu o prazo sem qualquer manifestação. Esse é o relatório. Da Procuradoria? Mantenho o parecer. Mantido o parecer, senhor. Como relatado, a candidata Lucinete Regina da Silva deixou de cumprir com sua obrigação eleitoral, tanto em relação à apresentação das contas parciais quanto ao final de campanha 2014, e não fora encontrada em nenhum dos endereços onde seria possível sua localização, quedando-se inerte após intimação por edital. À vista disso, como bem destacou a ilustre Procuradoria Regional Eleitoral, caracterizada grave omissão de informação que impossibilita qualquer análise pela Justiça Eleitoral quanto à regularidade de arrecadação e gasto de campanha, a declaração de contas não prestadas é a medida que se impõe nos termos da legislação pertinente. Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas de campanha de Lucinete Regina da Silva no pleito 2014. É como voto. Em harmonia, portanto, com o parecer, o doutor relator opina pela não prestação de contas. Eu consulto se há voto divergente. Pois não. Eu só queria destacar, esse caso me parece mais um daqueles, né, em que Vossa Excelência tem chamado a atenção aqui nessa corte, que é registro de candidatura de mulher. Aqui se percebe, conforme o voto do relator, que não foi prestado conta nem na primeira parcial, nem a prestação de contas definitiva, né? E esse é um problema que a eleição aí municipal que se avizinha, de repente até uma informação melhor do tribunal em relação a esse aspecto, né? Foi muito feliz nessa lembrança, porque eu vou dar mais uma contribuição no sentido de fazer uma estatística aqui de quantas mulheres foram largadas no meio do caminho apenas para cumprir a legislação eleitoral, e depois eu vou mostrar à sociedade em que situação essas mulheres ficaram. Então eu desde já deixo anotado aqui para a Secretaria para que possa fazer essa estatística. Portanto, não havendo nenhum voto divergente, eu vou proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas da candidata Lucinete Regina da Silva, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 62539, prestação de contas do partido, a conta anual relativa a exercício 2010, requerente Valtenir Luiz Pereira e Edson Luiz Ribeiro da Silva, Diretório Regional do PSB. Relator, o Dr. Pedro Francisco. Trata-se de prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro relativo ao exercício financeiro 2010, que foi apresentada no dia 15 de setembro de 2011. O relatório técnico preliminar apontou algumas irregularidades relativas à relação de agentes responsáveis, extratos bancários, demonstrativos de doações e contribuições recebidas, recursos oriundos de fundo partidário, despesas com serviços e utilidade, impostos e taxas, aluguéis, condomínios, dentre outros. Intimado na pessoa do seu representante para atendimento das diligências indicadas no despacho de folhas 818, o partido se manifestou juntando documentos. Em análise de tais documentos, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria ofertou o relatório técnico final, opinando pela desaprovação das contas. Notificado desse expediente na pessoa do advogado Lucien Fábio Pavone, se quedou inerte. Ouvida a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, postulou pela notificação do partido para que promovesse a regularização processual no prazo de 72 horas, em razão da intimação nula da pessoa daquele causídio que já havia renunciado aos poderes a ele outorgados muito antes de ter sido formalizada a notificação, podendo a nova notificação recair sobre qualquer um dos integrantes da cúpula do diretório. Novamente intimada a agremiação, desta vez na pessoa dos membros da comissão provisória, e por mandado de intimação recebido em secretaria,
Oscar Martins Bezerra apresentou esclarecimentos e requereu dilação de prazo, porém sem a juntada da referida procuração do causídico que assina a petição. Em derradeiro parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas do partido com aplicação da sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 1 mês, a teor do parágrafo 3º do artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos, e reconhecimento pelo partido aos cofres o recolhimento, pelo partido aos cofres do fundo partidário o valor da receita proveniente da fonte vedada, no importe de R$ 7.500 nos termos da legislação. Intimado na pessoa do seu advogado para a juntada da respectiva procuração, o instrumento veio aos autos às folhas 977. Esse é o relatório. Ouça da outra Procuradoria. Eu mantenho o parecer, só gostaria de acrescentar os diversos precedentes aqui do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que é o caso de dízimo partidário, de reconhecimento de doação por fonte vedada, que no caso são servidores ocupantes de cargo em comissão e função de confiança que doaram a quantia de R$ 7.500. Por isso mantenho o parecer lançado. Mantido com as considerações orais, devolvo a palavra ao eminente relator. A unidade técnica, em derradeiro parecer, destacou 4 irregularidades que justificariam a desaprovação das contas do partido, relativo ao exercício 2011. 3 delas se reportam a irregularidades de ordem formal, quais seja a apresentação intempestiva das contas, a ausência de escrituração contábil de despesas com tarifas bancárias no importe de R$ 94,50 debitadas em conta corrente, despesas com viagem no valor de R$ 2.050,23 escriturada erroneamente sobre a rubrica de locação de bens e imóveis. Contudo, a 4ª e última irregularidade apontada respalda meu voto também no sentido da desaprovação. Trata-se de recebimento de repasse de recursos do Diretório Estadual do Partido da República no valor de R$ 7.500 a título de contribuições de filiados do PSB indicados para exercer cargos comissionados na administração pública estadual na gestão da sigla PR, na pessoa do então governador Blairo Maggi. Tal prática, denominada vulgarmente de dízimo partidário, representa ofensa à dignidade dos servidores ocupantes de cargos demissíveis ad nutum na administração direta ou indireta, por constituírem um verdadeiro vício de manifestação de vontade deste, configurando-se abuso de poder de autoridade. Daí sua vedação nos termos da lei. Esta Corte já enfrentou a questão em outras oportunidades, rechaçando veementemente essa abominável prática. No caso em pauta, extrai-se dos autos que os servidores Daniel Farias da Silva, Ruiane Venâncio Barbosa, Margarete Marques de Freitas, José Humberto Ferreira da Silva, Franciele Fernanda de Oliveira, Cláudia Pereira Guimarães, Marli Kelly Schopp e Mariozan Pereira da Mota foram indicados pelo deputado federal Valtenir Luiz Pereira para ocuparem cargos comissionados na administração do Estado de Mato Grosso, conforme o ofício que está nos autos. Conforme o quadro demonstrativo de cargos comissionados emitido no dia 4 de dezembro de 2009 pela Casa Civil do Governo, aqueles indicados foram designados para exercerem cargos comissionados em várias secretarias de Estado, passando então à condição de contribuintes, entre aspas, compelidos a conceder autorização de débito programado mensalmente diretamente de sua conta bancária de determinado percentual da comissão recebida. As doações como serviço devem constar da prestação de contas, apontando-se no rol dos doadores o nome e CPF de cada um deles e respectivo valor doado. Ao contrário disso, que se vê no demonstrativo de contribuições recebidas desta prestação de contas, é apenas o recebimento de entre aspas, sem movimento, e no mesmo formulário aparece como contribuinte, entre aspas, o Partido da República com doações feitas por meio de 3 cheques, cada qual no valor de R$ 2.500, totalizando R$ 7.500. A esse respeito, assim concluiu a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria. Vou poupá-los da leitura, porque estou transcrevendo aqui em meu voto. Vou prosseguir um pouco mais adiante.
Ratifica desta forma a prática vedada de dízimo partidário, considerada normal pela agremiação como meio de aporte de recursos. Resta, pois, comprovado que o partido requerente montou naquele ano um esquema de arrecadação de valores provenientes de fontes inesgotáveis e ilícitas, tal seja, a folha de pagamento dos servidores comissionados do Executivo Estadual, violando a legislação. O fato de somente 4 daqueles 8 servidores serem filiados ao PSB não retira a nódoa da ilegalidade do ato, pois mesmo que o fosse, a arrecadação continuaria sendo ilícita, uma vez que a ilegalidade está na origem da receita. Trago jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do tema, e que eu vou poupá-los da leitura, porque está transcrito aqui. Trago também voto do ministro Arnaldo Versiani sobre esse mesmo tema, que eu também não vou fazer a leitura, e prossigo adiante. O modus operandi desenvolvido pelo PR no segundo semestre de 2007, no qual instituiu no âmbito do governo do Estado, em conivência com o PSB, a prática denominada dízimo partidário não é novidade para este regional, como destacado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas anuais do Partido Socialista Brasileiro, Diretório Regional de Mato Grosso, referentes ao exercício 2010, nos termos do artigo 27, inciso 3 da Resolução TSE que trata do tema, aplicando ao requerente por conseguinte as seguintes sanções. Letra A. Suspensão com perda das cotas da participação do Diretório Regional do Fundo Partidário pelo período de 4 meses a partir da publicação desta decisão, na forma da legislação que transcrevo aqui em meu voto. Letra B. Recolhimento pelo Diretório Regional do PSB, no prazo de 30 dias a partir da publicação dessa decisão, ao fundo partidário, dos valores arrecadados de fonte ilícita, no valor de R$ 7.500, devidamente corrigido até a data do efetivo cumprimento dessa deliberação. E letra C. Fim do prazo assinado e não comprovado o recolhimento da quantia pelo requerente, instale-se tomada de contas especial na forma da legislação, contra os responsáveis pelas contas do partido, indicados nos autos. É como voto. Como vota, doutor Agamenon? Como foi bem mencionado pelo ilustre relator, processos como esse já foram analisados e acolhidos na forma como o eminente relator votou. E por esse motivo eu o acompanho. Doutor Lídio? Da mesma maneira, né? Como nós já votamos nesse sentido, eu mantenho coerência e voto com o relator. Acompanho o eminente relator. Doutor Desembargador Luiz Ferreira? Eu acompanho, só perguntaria ao doutor Francisco, conhecimento, ele fala exercício de 2010, no começo do voto. Ele termina com 2008 lá embaixo, no erro de datilografia. Eu creio que sim. Então vamos organizar. Então eu voto com Vossa Excelência, até por esse caso aqui, porque de fato houve a prestação da conta parcial, tem que se aplicar a pena proporcional, né? Sim. Se bem entendi. O que significa, Excelência, que o primeiro voto nosso, né? Todas as vênias eu acho que vai contra tudo, derrubando os dois votos. Tudo bem, eu voto aqui com relator. Proclama assim o resultado. A unanimidade, o tribunal desaprovou as contas do Partido Socialista Brasileiro referentes ao exercício de 2010, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Aqui eu acredito que está certo, né? 2010 mesmo. É 2010, Pois não, então a unanimidade, como já proclamado, em consonância com o parecer. Chamo a julgamento em bloco, a pedido do doutor relator, o processo 2.6, 2.7 e 2.8. Prestações de contas, o primeiro de Eloy Luiz de Almeida, todos da relatoria do doutor Agamenon. O segundo também prestação de contas
de Nilva Alves da Silva, também doutor Agamenon, e o terceiro, Amarildo da Costa Nunes, doutor Agamenon, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só um minutinho, por favor, só. Jogar aqui. Eu vou, como bem mencionou Vossa Excelência, são 3 processos em bloco. Estou relatando o processo do requerente Eloy Luiz de Almeida. Traz procedimento instaurado pela Coordenadoria de Controle Interno de Autoria, objetivando a apresentação de prestação de contas de campanha do candidato a deputado federal Eloy Luiz de Almeida, referente às eleições gerais de 2014. O candidato deixou de apresentar a prestação de contas de campanha e mesmo devidamente notificado, a fazê-lo, manteve-se inerte, transcorrendo em autos o prazo legal para a apresentação da movimentação financeira realizada durante a campanha eleitoral, conforme certidão de folhas 38 e 39. A CCIA emitiu relatório opinando pelo julgamento de contas não prestadas. Em parecer da outra Procuradoria, manifesta pela declaração de contas não prestadas. É o relatório, senhor presidente. Ouça da outra Procuradoria. Mantido. No caso, é o caso de declarar como não prestadas. O voto está à disposição de todos. Houve a intimação para o cumprimento e como não prestadas, foram julgadas. Eu passo para a parte dispositiva, em sintonia com o parecer ministerial, julgando não prestadas as contas do candidato Eloy Luiz de Almeida, conforme com o artigo 38 da Resolução TSE 23406 de 2014 e artigo 30 da Lei 9.504/97, referente às eleições gerais de 2014. É como voto, senhor presidente, e estou à disposição dos eminentes pares para qualquer dúvida. Portanto, em consonância com o parecer, né? Eu consulto se há algum voto divergente. Não havendo nenhuma divergência, em consonância com o parecer, o Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas de Eloy Luiz de Almeida, Nilva Alves da Silva e Amarildo da Costa Nunes. 2.9, processo 1247, prestação de contas, requerente Partido Humanista de Solidariedade, relator doutor Agamenon, que está com a palavra. Tradução de contas. Desculpa, só um minutinho. Estou aqui no Daniel ainda. Trata-se de informação de prestação prestada pela CCIA acerca da omissão na prestação de contas do Partido Humanista da Solidariedade, PHS-MT, referente ao pleito de 2014. Notificado da obrigação de prestar conta a esta Corte no prazo de 72 horas, sob pena de suas contas serem julgadas não prestadas, o representante da agremiação deixou transcorrer em habeas o prazo legal, sem qualquer manifestação, conforme certidão de folha 32. Em seu parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou para que fossem declaradas não prestadas as contas do Partido Humanista da Solidariedade. É o relatório, senhor presidente. Da Procuradoria. Mantido, doutor Agamenon. Vou pegar aqui, presidente. Senhor presidente, o caso é similar ao que foi julgado ainda na data de hoje. Eu só mantendo o meu posicionamento, o partido foi notificado e foi intimado, inclusive pessoalmente, o representante do partido. E concluo julgando não prestadas as contas da campanha do Partido Humanista, referente ao pleito de 2014, decretando por consequência a perda do direito ao recebimento da quota fundo partidário no ano seguinte ao dessa decisão, nos termos da Lei 9.504, artigo 25 da Lei 9.504/97. Como voto, senhor presidente? Não prestadas, há alguma divergência? Eu consulto o plenário. Não havendo nenhuma divergência, eu proclamo: o Tribunal, por unanimidades, aprovou as contas do Partido Humanista da Solidariedade referente às eleições de 2014, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.10, processo 103.240, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Estaniel Pascoal Alves da Silva. Relator, doutor Lídio Modesto, com a palavra. Desembargadora, presidente, eu acho que eles poderiam ser julgados em conjunto, são idênticos, né? Os dois casos que
que eu sou relator, poderíamos... 2.11 também, não? Aham. Então, em julgamento... E eu faço... 10 e 2.11, da relatoria do magistrado Lídio Modesto. Perfeito. E o paradigma vai ser o do Ronk, que eu já estou com ele aberto aqui. Que eu passo a relatar. Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato Ronk Chael Braga da Silva, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PSC, Partido Socialista Cristão, nas eleições gerais de 2014. O candidato protocolizou sua prestação de contas definitiva em 3/11/2014, portanto tempestiva, de acordo com o artigo 38 caput da Resolução 23.406 do TSE. Analisando os documentos apresentados, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas. O Procurador Regional manifestou-se pela aprovação das contas e ao relatório. Ouça, doutora Procuradoria. Mantenho o parecer. Pela aprovação das contas. Pela aprovação das contas, doutor Lídio. No parecer técnico, a CCA opinou pela aprovação das contas em mesa em virtude de não ter localizado irregularidade que comprometesse a confiabilidade da prestação de contas. O Procurador Eleitoral consignou que é forçoso reconhecer a regularidade das contas em mesa. O parecer conclusivo elaborado é no sentido da aprovação das contas em razão do cumprimento das exigências legais e da ausência de qualquer mácula na contabilidade apresentada. O artigo 30 da Resolução 9.504 preceitua que as contas de campanha deverão ser aprovadas quando estiverem regulares. Mas as considerações expostas em consonância com os pareceres da Unidade Técnica e da Ilustre Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso 1º da Lei 9.504, voto pela aprovação das contas de campanha de Ronk Chael Braga da Silva é como voto. Assim como voto pelo outro também, né? É só uma dúvida, doutor Lídio, em relação ao outro caso, só desculpem, é o 10.32.40, né, em bloco, né? Isso, Staniel. É que pelo parecer que eu tenho acesso aqui, só se o relatório for diferente, eu estou confundindo, mas seria o caso de não prestação de contas, seria um pouco diferente desse caso do processo 11.12/14 parecer do Ronk. Pelo Ronk parecer seriam situações já. diversas, que a gente está julgando em bloco como se fossem casos idênticos, né? Mas pelo parecer seriam situações Então diversas. vamos jogar primeiro o Ronk, depois Então o Ronk, Só para tirar essa Isso. dúvida. Bom, com relação ao 2.11, Ronk o relator já leu o voto pela aprovação das contas, sem consonância com o parecer. Há alguma divergência? Não havendo nenhuma divergência, o tribunal aprova por unanimidade as contas de Ronk Chael Braga da Silva nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Agora sim, o 10, Staniel Pascoal Alves da Silva. Doutor relator, caminha no mesmo sentido da aprovação. Exatamente. E a doutora Procuradoria? Eu mantenho o parecer pelo julgamento das contas como não prestadas. Pelo relatório do parecer, houve apresentação de contas parciais. Está constando como pela aprovação. Eu precisaria consultar então, desembargadora. Podemos tirar de pauta esse então? Adiar para a próxima sessão, porque eu não estou com o processo em mãos, eu prefiro... Por isso que eu estou em dúvida com relação ao parecer, então eu opto que seja julgado na próxima. 2.10 da pauta para a próxima sessão. Deixo a palavra livre para que qualquer membro queira se manifestar, doutor representante do Ministério Público. Não havendo mais nada a ser tratado, agradecendo a paciência de todos para com a minha inexperiência nesta cadeira e agradecendo também a acolhida que aqui recebi, declaro encerrada a presente sessão.